Olá, hoje nós estamos recebendo com muita satisfação aqui nos estúdios da Rádio e TV Imigrantes o promotor de Justiça Eleitoral, Dr. Lucas Dias Pereira Nunes. Nós já entrevistamos o juiz eleitoral, Dr. Renzo, a chefe do cartório da Zona 269, a Patrícia Guedes, e hoje recebemos aqui com muita satisfação o Dr. Lucas, que a gente aproveita nesse primeiro momento, Lucas, doutor, por saber da sua agenda, dos seus compromissos, de agradecer a sua participação para trazer esclarecimentos à nossa população, porque a gente sabe que nesse período deve ser muito trabalho, né? Sim, bom dia, Elvis Passos, bom dia aí, ouvintes, né, e telespectadores da TV Imigrantes. É com prazer, né, que eu tô aqui. Queria agradecer o convite, né, para a gente estar conversando sobre as eleições agora de 2022. Bom, a fiscalização do processo eleitoral é uma das atribuições do Ministério Público. Os promotores de justiça com atribuição eleitoral já acompanham todo o trâmite eleitoral, verificando, por exemplo, a ocorrência de propaganda eleitoral irregular. Até o fim do pleito, casos de abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação nas eleições também serão foco da apuração. Queria começar, doutor Lucas, perguntando como é que o senhor está vendo o processo eleitoral em Teófilo Otoni. Até o momento, está tranquilo? Bem, a gente não pode elogiar, né, porque depois dá algum problema. Mas, por enquanto, a gente está tendo uma eleição super tranquila aqui em Teófilo Otoni, né, que na região, né, que engloba a Zona 269, que engloba também a cidade de Novo Oriente e também Frei Gaspar. E sem qualquer intercorrência, né? Mas sabemos que com a proximidade da eleição os ânimos eles vão se exaltando, né? Mas espero que a gente tenha que continue essa tranquilidade e que a gente possa ter um dia da eleição, uma festa cívica, né? E não uma guerra, nem com problemas, com agressões, enfim. Mas eu acho que vai dar tudo certo e é o que se está encaminhando. O senhor já foi promotor eleitoral em uma outra oportunidade, em outra eleição. Sim, aqui já fui promotor eleitoral, né, diversas outras ocasiões, em outras comarcas, em outras sessões eleitorais. E aqui na 269 também tive a oportunidade, né, de estar à frente da eleição geral, né, que é essa eleição que a gente está passando por agora. E na ocasião foi a eleição de 2014. Né, que também não tivemos grandes problemas, foi uma eleição tranquila, né, e esperamos que seja da mesma forma esse ano. Agora, o senhor que já está aqui na região de Teófilo Otoni há muito tempo, já foi promotor eleitoral, conhece bem a cidade, até me dizia aqui nos bastidores que já se considera Teófilo Otoni. Ainda tem muito aquele problema da fofoquinha política, a Patrícia usou esse termo aqui, eu achei até curioso e engraçado, porque infelizmente trata-se de uma característica peculiar aqui da nossa região. Tem muito isso, doutor, chegar lá, o doutor está tendo isso, assim, aquela fofoquinha, muitas vezes até sem formalizar a denúncia. O que acontece? Nós, né, que trabalhamos na fiscalização, a gente não pode dar ouvidos a qualquer tipo de informação que chega aos nossos ouvidos, né? E às vezes chega algum tipo de informação que determinada pessoa, determinado candidato, determinado apoiador estaria praticando alguma conduta vedada, algum fato irregular, proibido, né? Mas a gente tem que exigir, né, daquele denunciante que ele nos traga algum elemento de prova. A gente não pode simplesmente abrir alguma investigação, mover alguma ação, simplesmente pelo fato de ter chegado nos nossos ouvidos aí algum fato. Mas, né, ainda tem esse tipo de atitude ainda? Tem, mas eu acredito que esteja assim diminuindo. Verdade, né? Verdade. Até porque não chegou, né, nessa eleição nenhum fato desse tipo, né? E se chegar apenas fofoca, obviamente que a gente não vai levar a sério, a gente não vai instaurar procedimento, investigação contra quem quer que seja, simplesmente pelo ouvir dizer. Né? Quem tem alguma informação importante, né, de alguma conduta vedada, algum crime eleitoral, que o faça, né, represente e nos traga elementos de prova. E para isso, né, existem canais, né, pela internet, que é o chamado Pardal, que é uma novidade aí, no qual o eleitor ele tem acesso, né, ao aplicativo, está para baixar em qualquer
em qualquer local, né, para baixar, celular, seja Android, né? celular. Play Qualquer Store. pessoa que tem um smartphone, ela tem acesso a esse pardal, só baixar, e ali vão poder ser feitas denúncias, né, e também ser levado, né, a conhecimento do Ministério Público ou da polícia a existência de provas nesse sentido. Pois é, bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Lucas Dias, ele que é promotor de justiça, vai ser o promotor eleitoral da Zona 269 nessas eleições. Trouxe até a agulha aqui, doutor, para o senhor completar o copo aí, né? Vamos falar um pouquinho aí, é bom dar uma hidratada na garganta. Então, o que acontece? Eu até trouxe uma breve síntese aqui a respeito da função do Ministério Público, doutor, pode trazer aqui. Mas eu queria que o senhor explicasse, com suas palavras, né, a função do promotor eleitoral durante esse processo, podemos dizer assim, de fiscalização. Como que será a sua atuação neste pleito e também, consequentemente, no dia da votação? Bem, entre as funções primordiais do Ministério Público está, né, pela preservação do processo democrático. Está lá na Constituição, do regime democrático. Então, o Ministério Público atua tentando que o equilíbrio eleitoral ele seja preservado, né? A força de um candidato muito poderoso, ela tem que se equivaler à força de um candidato que não tem tantos meios, né? Isso é o processo democrático. E então, a fiscalização é feita dessa forma. A gente tem que cumprir a lei, primordialmente, né? A função do Ministério Público é o cumprimento da lei, o cumprimento das resoluções do TSE, e que as condutas criminosas, as condutas vedadas, elas sejam realmente inibidas, né? Por isso a gente está atento, nós estamos atentos, estamos aí receptivos às demandas, às demandas que qualquer pessoa tenha, desde que seja uma demanda séria, desde que seja uma demanda que tenha fundamento jurídico e também fundamento fático, para que a gente possa estar instaurando um procedimento e entrando com a representação eleitoral contra com a pessoa que venha infringir a lei. Então, o Ministério Público ele tem a função de preservar o cumprimento da lei e das resoluções do TSE. Pois é, gente, nós estamos aqui com o Dr. Lucas Dias, promotor de justiça, promotor eleitoral da Zona 269, participando da Rádio TV Imigrantes. Tem algumas perguntas aqui até que servem de cunho orientativo, doutor Lucas. Por exemplo, compra de voto. Qual que é o tipo de crime que é cometido quando existe essa ação, se comprovada a participação do candidato ou da coordenação de campanha? Então, isso é um crime, né? Eleitoral, tem como pena, né, penas de multa e também, caso seja necessária, pena de prisão. É uma conduta que tem que ficar atento porque, como eu disse, desequilibra, né, a corrida eleitoral, e aí é uma situação que tem que ser vedada. Sabemos, né, Alves, a gente, né, já estou no Ministério Público já há 14 anos, já fiz eleições em comarcas pequenas, né, em zonas pequenas, né, e é uma conduta que realmente é difundida. E, obviamente, por ser, né, uma conduta que tem que ser inibida, mas sabemos, pelo menos, da existência, não aqui, não estou falando aqui na nossa eleição hoje em dia, mas já de outras eleições passadas e também de conhecimento em outros locais, né, que desequilibra. Né, o candidato que tem uma condição financeira, ele vai numa determinada localidade e pega a conta de todo mundo para conta de água, conta de eletricidade, né, conta de luz, para pagar, isso desequilibra completamente. Isso é compra de votos. Então, aquele candidato que vai lá dar um tijolo para uma família, dá canos, enfim. E aí eu peço o apelo, né, da população, porque às vezes a pessoa ela acha que o candidato está sendo bom para ela, está ajudando a construir a casa, está ajudando a economizar numa conta de energia. Mas, na verdade, as pessoas têm que pensar não só em si, né, porque aquele candidato que está fazendo isso, ele com certeza não vai ser um candidato honesto. Então não é só dar o dinheiro que caracteriza a compra de voto, né? Se você, de alguma forma, oferecer alguma vantagem para o eleitor, ali já vai
Está caracterizando esse crime. Já está caracterizando, né? Não é só oferecimento de dinheiro, mas sim oferecimento de material, qualquer tipo de vantagem. Qualquer tipo de vantagem. Uma compra de votos, por exemplo, o candidato ele oferece para você, caso eleito, um emprego. É uma compra de votos, é uma vantagem. Né? Então, é uma conduta realmente que tem que ser inibida. E cabe à população, né, ser um maior fiscal. O maior fiscal da eleição é a própria população, que está aí na ponta, né, do assédio desse tipo de candidato. E nós, né, recebemos essas informações, essas representações, por isso que eu disse do canal, do aplicativo Pardal, que leva diretamente a nós, do Ministério Público, a informação. Né? Então, eu faço um apelo, aquele eleitor que tem esse tipo de conhecimento, ou que tenha sido assediado, que quer realmente uma eleição séria, que nos leve essa informação para que a gente possa estar atuando. É óbvio que a gente sabe que essas coisas acontecem, mas elas ficam escondidas, né? Porque o mal feito foi feito para ficar escondido. É verdade. Né? Ninguém faz o mal feito, ninguém pratica um crime querendo que o Ministério Público fique sabendo, o que obviamente nos dificulta. Né? Então a compra de votos, né, ela não é só o oferecimento de dinheiro, mas o oferecimento de qualquer tipo de vantagem. Agora uma curiosidade, doutor Lucas. Quem vende o voto, quem é beneficiado com essa vantagem, ele pode responder também criminalmente? Também responde. Né? Como o crime ele tem o agente ativo e o agente passivo. É corrupção passiva, no caso? Sim. Corrupção passiva, corrupção ativa. Eleitoral. Então, aquela pessoa que também recebe o benefício e se compromete com o candidato, ela também responde por isso. Então, tem que ficar bem claro, né, que não é só o candidato ou o apoiador do candidato que pode sofrer as consequências de uma conduta criminosa, mas sim aquela pessoa beneficiária também pode responder aí por esse tipo de comportamento, né, que degrada a eleição. Pois é, então você que está ouvindo aí, você que está vendo a TV Imigrante, se acompanha pelas redes sociais, fique atento, né? Você que se beneficia de alguma forma, de alguma vantagem de candidato, não é só o candidato que vai ter problema com a justiça, não. Você também pode responder, aliás, não, pode, vai responder criminalmente, né, caso se constatada a irregularidade. Ô Elvis, a respeito desse assunto, eu queria só fazer mais um alerta. Pois não, doutor? Tá? Porque hoje em dia está muito mais fácil a gente ter algum flagrante dessa situação, ou então mais provas desse tipo de atuação. Sabemos que com um celular, né, a pessoa faz miséria. Verdade. Né? Ela filma, ela tira foto, ela grava. Né? Áudio. Então é muito mais fácil. E o smartphone, ele está aí para todo mundo. Verdade. Praticamente, né, não vou falar todo mundo, mas acredito que na nossa região aí 85% da população tem o smartphone, né? E todos os smartphones, daquele mais simples ao mais avançado, ele tira foto, ele grava, ele faz um vídeo. Ele, né? tem os mecanismos. Tem os mecanismos. Então é o seguinte, então está muito fácil saber, está muito fácil descobrir. Né? Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou então se fica incomodado com algum assédio de determinado apoiador, de determinado candidato, ela tem mecanismo para gravar, para tirar foto, para filmar e nos entregar, né? Seja pelo Pardal, pelo aplicativo Pardal, seja encaminhando diretamente à Promotoria de Justiça. Pessoalmente, né? Pode ser feito esse contato? Pessoalmente pode ser feito contato, Agora, pode ser feito pela ouvidoria, pode ser feito pelo Pardal. Anônimo, doutor, a pessoa de alguma forma, além de apresentar as provas, ele tem que se identificar. Olha, meu CPF é tal, meu nome é tal. Como é que funciona isso aí? Porque, às vezes a pessoa fica temendo represália, aquela coisa toda. Olha, obviamente que facilita muito o trabalho se for identificada a pessoa. Verdade. Mas temos esses problemas aí, da pessoa ficar com receio, ficar com medo de sofrer uma represária por parte de outras, dos malfeitores. Então é natural que ela queira se manter anônima para não ter prejuízos, né? Ela às vezes quer ajudar a justiça, quer ajudar o Ministério Público, quer que o malfeitor seja punido, mas não quer aparecer. Não quer aparecer porque não quer represário. Uhum. E isso a gente tem que respeitar. Então é possível sim fazer essa denúncia anônima. Não é necessária identificação,
né? Mas lembrando aqui que sempre nos traga elementos. A prova tem que ter, né? Prova tem que ter. Ainda que seja anônima, não tem jeito. Né? Isso. Por exemplo, a determinada pessoa visualizou uma conduta ilícita, tem a prova ali, filmou, né? Ela pode entregar a filmagem, mas pedir para não ser identificada. Então, eu não preciso ter a informação da pessoa, mas o vídeo é um caminho importante para a gente poder punir, poder instaurar um procedimento e depois entrar com alguma representação ou então algum processo criminal em relação a determinada pessoa. Tá certo, aqui estamos com o promotor eleitoral Dr. Lucas Dias Pereira Nunes participando, esclarecendo sobre as eleições 2022. Dr. Lucas, a famosa boca de urna, o que caracteriza o cometimento desse crime e quais são as penalidades aplicadas a essa pessoa que estejam transgredindo, né? Isso aí está previsto nessa legislação eleitoral. Então, o crime, né, o denominado crime de boca de urna, né, ele é um crime exclusivo desse período eleitoral, né, e consta quando a pessoa apoiador, candidato, enfim, ele assedia pessoas, né, no dia da eleição a votar nele ou então em determinada pessoa. Então, que fique claro, né, que o candidato ou apoiadores, eles não podem, no dia da eleição, ficar, por exemplo, na porta de uma sessão eleitoral pedindo voto para determinado candidato. E outra coisa, a boca de urna, ela pode ser, inclusive, silenciosa, o crime de boca de urna. É mesmo, doutor? Porque vamos supor que algum aglomerado de pessoas com a camisa de algum candidato, boné de candidato, fica na zona eleitoral, ninguém fica pedindo voto, mas fica pulando. A manifestação ela não pode ocorrer também, nesse caso. Olha, a livre manifestação do pensamento, ela pode ocorrer. Mas gritar, pular, Isso. bandeira... Por exemplo, você tem um candidato, seu candidato de preferência, você vai votar, você pode botar a camisa do candidato, pode botar um boné, mas que você vá sozinho, ou então sem aglomeração, né, quieto, sem manifestar, sem ficar fazendo qualquer tipo de manifestação. Mas fez festinha, já está errado, né? Já está errado. E outra coisa, né, a Polícia Militar ela vai atuar firme nessa eleição. A Polícia Militar, né, tiveram várias reuniões entre os tribunais regionais, com o Ministério Público, com a Procuradoria Regional Eleitoral, né, então a Polícia Militar está bem treinada em relação a isso e vai ter um oficial em cada cidade, né? Em cada cidade, ao menos um oficial, né, em cada cidade. Dos 853 municípios. Oficial da Polícia Militar, comandando lá o policiamento. Então a Polícia Militar está muito efetiva, né, nessa eleição. Né? Então há esse treinamento, houve diversas reuniões, né, entre o Tribunal Regional, a Procuradoria Regional, a Polícia Militar. Então, esse tipo de prática, quem fizer, você não tenha dúvida, né, vai ser pego, porque a Polícia Militar vai estar atenta ali. Então, para evitar qualquer tipo de problema, né, vamos fazer a campanha no momento da campanha. Né, quanto pode. Hoje pode manifestação, você pode fazer passeata, pode fazer o comício, né, pode. Hoje o período é para isso. Agora, no dia anterior e no dia da eleição, já é vedado. Pois é, mas no dia anterior também vai ser vedado? Por exemplo, a eleição acontece no domingo. No sábado... A propaganda oficial, né? Ah, a propaganda oficial. Os comícios, propaganda eleitoral ainda pode, até determinado horário. Até determinado horário, né? Salvo engano, 22 horas. Isso. Agora, doutor, a desinformação, na opinião do senhor, né, ela será a grande vilã das eleições 2022, já está sendo. Qual que é a análise do Ministério Público sobre as fake news? Está dando muito trabalho para vocês lá? Olha, Elvis, a fake news, todos nós, né, acompanhamos aí as notícias, né, e realmente é um mal. Né? A gente tem que divulgar, e a imprensa, principalmente, também aquelas pessoas que têm acesso àquelas reportagens, tem que tomar cuidado e checar, né, antes de fazer qualquer divulgação.
Fake news, ela está sendo muito combatida, né, no Tribunal Superior Eleitoral, seja, né, em benefício ou malefício de quem for. É óbvio que essa prática, ela tem que ser inibida, porque ela influencia, ela pode influenciar, né, nas eleições, na captura de votos, né, no convencimento de determinado eleitor. E é uma prática vedada. É uma prática vedada que gera punições aí para aqueles que forem os difusores dessa notícia falsa. Então, mas você perguntou se está dando trabalho. Olha, aqui comigo eu posso afirmar para você que não, né? Mas por quê? Porque como são eleições gerais, né, esse tipo, essa prática, né, perniciosa, ela é diretamente comunicado lá no Procurador Regional Eleitoral ou lá na Procuradoria-Geral da República com o TSE ou o TRE, né, que são responsáveis pela instância dos candidatos. Né, por ser uma eleição geral, né? Por ser uma eleição geral. Agora, obviamente, uma eleição municipal, no qual a instância, né, a primeira é aqui com a promotoria eleitoral, com o juiz eleitoral, vai dar muito trabalho. Nossa, né? Então, porque toda a denúncia ela vai chegar primeiramente aqui. Agora, se, por exemplo, aqui em Teoflotone está tendo uma fake news em prol de determinado candidato ou do outro, nós recebemos as denúncias, mas não, né, encaminharemos ao órgão competente para fazer essa apuração. Mas é uma apuração que ela acontece, né? Porque eu costumo Acontece. dizer que a internet deixou de ser terra de ninguém. Existem legislações, penalidades e as investigações elas acontecem, doutor. Investigações acontecem, eu não tenho dúvidas que vários procedimentos e várias punições já foram dadas, né? Porque algumas punições elas não são divulgadas, porque é pagamento de multa e tal. Sim. Às vezes a imprensa não divulga esse tipo porque talvez não seja tão relevante assim. Sim. Né? Mas multas com certeza foram aplicadas em relação à divulgação desses fake news. Eu ouvi me desculpe interrompê-lo, que eu ouvi algo outro dia que com relação às penalidades sobre irregularidades cometidas dentro desse processo eleitoral, contexto da legislação eleitoral, que a multa mais leve é de R$50 mil. É verdade isso, doutor? Sinceramente, agora, para te falar qual é a mais leve, eu vou ficar te devendo essa informação. Sim. Né? Mas são sempre valores altos, até para talvez tentar inibir. São valores altos para tentar inibir. Né? Mas, então, eu vou ficar te devendo essa informação. Não, sim, eu não tenho essa informação aqui comigo. Tranquilo. Posso pesquisar e te informar depois. No entanto, são multas, né? Qual é a função da Justiça Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Eu estou apertando o doutor aqui porque é o Ministério Público, a fiscalização, eu estou perguntando assim, mas aleatoriamente, viu, gente? Não é porque o doutor não sabe responder, não, porque é a competência também de outro órgão. Competência exatamente, da Procuradoria-Geral Eleitoral, do TRE. No entanto, a multa ela serve para inibir. Mas então, os valores são altos. Os valores são altos. Né? Eu não sei se realmente o piso é os R$50 mil. No entanto, ela não pode ser uma multa leve. Uma multa que a pessoa vai pagar R$50. Não. É uma multa que tem que ter um caráter punitivo e inibitório. Verdade, né? Porque a função da pena ela tem duas funções. Primeiro, o caráter punitivo, punir o malfeitor. E outro, o inibitório, para que as pessoas fiquem inibidas da prática ilegal, né, para que não ajam daquela forma. Mas a gente vê muita coisa acontecendo, né, mesmo assim. Mas tem esse caráter, né, esse caráter inibitório, tem um caráter punitivo, caráter pedagógico, que a gente dá de determinada punição. Mesmo, né? Para ensinar mesmo. Para ensinar. Agora, a gente tem que contar com a colaboração da população. Verdade. O maior fiscal é o povo. O maior fiscal é o povo. Né? O Ministério Público é apenas o órgão, né, que tem a atribuição de entrar com as ações. Mas estamos, para isso, aptos e de braços abertos para receber as informações. Bom, a assessoria jurídica nas campanhas, doutor, na opinião do senhor, né, qual que é a orientação do Ministério Público, né, para os deveres legais que devem ser repassados aos coordenadores, também para os candidatos, para os eleitores mais apaixonados? Qual que é a importância de uma assessoria jurídica durante uma campanha eleitoral? Então, Elvis,
tem determinadas leis, né, resoluções. Então, durante esse período eleitoral, existem muitas regras a serem cumpridas, sob pena que, inclusive, determinada conduta grave gerar prisão e gerar cassação. É verdade. Então, o determinado candidato, mesmo que ganhe uma eleição, se for apurado se praticou determinadas condutas ilícitas, ela gera cassação. Nem toma posse. Nem toma posse. Então para evitar esse tipo de dessabor, né, imagina o candidato, ele ganha uma eleição, acredito que seja muito difícil. Investe, né? trabalha, derrama suor, investe, ganha e não leva. Ganha e não leva. Então a gente tem que tomar, os candidatos, né, têm que tomar cuidado para cumprirem as regras de acordo com como elas estão postas. Então é um emaranhado de regras. Né? Tem o Código Eleitoral, tem as resoluções do TSE, tem a lei complementar, que também faz a previsão aí de várias regras da eleição. Então a assessoria jurídica ela é importantíssima para o candidato, né, para que ele não se deixe levar pela prática criminosa. Às vezes ele acha que um caminho é mais curto para uma eleição. Verdade. Mas, agindo daquela forma, ele vai desequilibrar o pleito em seu favor. No entanto, a Justiça Eleitoral pode cassar, inclusive, o seu mandato posteriormente, né? Isso nós vimos acontecer algumas vezes, né, na eleição passada, na eleição geral passada e eleição também do ano de 2020, né, que é as eleições municipais. Não estou falando local, estou falando no Brasil inteiro, né, porque aí os processos eles continuam. Às vezes a gente não consegue, a Justiça Eleitoral não consegue julgar em tempo até a eleição, a pessoa toma posse, mas depois ela pode ter o seu mandato cassado por conta de questões da campanha eleitoral fraudulenta, criminosa, né, que não respeita as regras nem as leis. Então, a assessoria jurídica dos candidatos é fundamental, né, que esteja orientando, né, os candidatos de forma correta para que eles não cometam aí, não caem numa armadilha. Doutor Lucas, o doutor Renzo e também a Patrícia, eles falaram muito sobre a situação do poder de polícia durante esse período eleitoral. Será assim também com o Ministério Público com relação às ações fiscalizatórias em 2022? Também será, né? O Ministério Público, nós vamos aí no dia da eleição, né, estar presente, né, nas sessões eleitorais. Obviamente que não conseguirei estar em todas, né, porque são diversas, nas sessões na sessão eleitoral. Não vou conseguir estar presente em todas, até porque não é só aqui dentro do município de Teófilo Otoni, mas estarei na rua, acompanhando aí o processo eleitoral, o dia da votação, e qualquer verificação de condutas vedadas, condutas ilícitas, obviamente que o Ministério Público estará atento com o poder de polícia, né, para estar inibindo, né, aquela conduta que não é permitida, né, pelas leis e pelas resoluções. Importante dizer aqui, Elvis, que além da função punitiva, vamos dizer assim, tem um aglomerado de pessoas fazendo boca de urna, pedindo voto, fazendo festa, com carro de som, com camisas, enfim. A principal função, naquele momento, é parar com aquela conduta. A irregularidade tem que ser cessada. Tem que ser cessada. Não é assim, a pessoa vai praticar um fato ilícito, vai juntar 20 pessoas uniformizadas, vai ficar fazendo boca de urna para determinado candidato, as pessoas vão ver, os órgãos vão ver, vão deixar, vão anotar ali, tirar foto, depois vai punir. Não. Né? Esse aqui é o poder de polícia. O poder de polícia é aquela situação que a gente tem que agir imediatamente para estar vedando, né, aquela determinada conduta. Condução da delegacia. Mas com certeza. Isso aí não tenha dúvida. Não é só pedir para parar. É verdade. Né? Não é, por favor, vocês podem parar com isso, voltar para as suas casas ficar quieto. Não. Vai ser
conduzido para a delegacia, até, como eu disse aí, a Polícia Militar está muito capilarizada, né, e vai ter um policial ali, com certeza vai verificar uma situação dessa. Né, e então, não é só pedir para parar e depois as pessoas param, não. Essas pessoas vão ser levadas presas em flagrante delito, e conduzida à delegacia de polícia, e aí vai ter uma audiência de custódia, no qual vai ser verificada a necessidade da manutenção da prisão dessas pessoas. Muito bom. Doutor Lucas, nós estamos aqui encaminhando para a parte final, né? Um papo muito bom, esclarecedor. Eu queria que o senhor falasse aqui dois assuntos até que foram enviados por espectadores, telespectadores, quando a gente anunciou a sua presença, sobre a presença de crianças dentro da sessão eleitoral e também do uso do celular, né, que foi mais recente aí, uma resolução que proíbe de qualquer forma o uso desse mecanismo no momento da votação. A criança, sempre a gente acompanha já ao longo dos anos, o avô leva o neto, o pai leva o filho, enfim. Isso vai ser vedado também esse ano? Elvis, ainda há a possibilidade de editar, né, normas, no entanto, não há nenhuma norma que faça essa vedação, desde que seja um comportamento normal, desde que não seja feita uma festa. Né, isso é importante, isso aí sempre foi permitido, desde que com a razoabilidade. Né? Não vai levar, a pessoa tem 10 netos, vai levar os 10 netos lá para dentro. Pode, né? Mas aí levar... Já vira manifestação. Já vira manifestação. Vai levar uma criança... É até bom que ela participe disso, que ela conheça, que ela já começa a vivenciar. Então, eu não vejo problema. Agora, o uso do celular, né, foi determinado aí pelo TSE, a vedação, né, que a pessoa leve o celular, né, para a urna, né, e que o celular ele fique com o mesário. Né. Isso para quê? Né, isso para evitar com que a pessoa ela tire foto, filme ela filmando, porque o que acontece? Muitas vezes a compra de votos exige um recibo. É verdade. Né? A pessoa que determinada pessoa comprou, deu tijolo, deu uma grana, ou então prometeu algum cargo. Eu te dou esse negócio aqui, mas você vai ter que provar para mim que você votou em mim. Então você vai lá no momento lá, você vai tirar foto, filma você apertando o botão lá do meu número, e aí sim a gente está certo, a gente está quite. Então, isso acontece muito mesmo. Tem pessoas que são entusiasmadas com um determinado candidato, apaixonados com um determinado candidato, quer postar nas redes sociais, enfim, e não pode também, mas tem esse problema que é um problema muito grande, né, que a pessoa tem que dar o recibo, falar, seu candidato, eu votei realmente em você. Então, isso aí, para evitar esse tipo de... É mais uma forma de você estar inibindo essas condutas vedadas, né? Então, a pessoa, né, essa regra aí do TSE, ela proíbe que a pessoa vá com o celular até a urna. Eu espero que, sinceramente, né, as pessoas elas tenham assim, não se revoltem contra essa regra, até porque é uma regra que veio para o bem, né, para evitar tipos de coisas que são perniciosas à eleição, como eu disse. Então, espero que a população ela respeite, não custa nada, a pessoa no momento da votação entregar seu celular ali ao mesário, realmente não custa nada, é uma conduta muito tranquila, porque a pessoa vai chegar, então toma meu celular, fica com o celular. Então nem leva, né, doutor? Então não leva, para evitar problema. E que não haja esse tipo de insistência, porque senão causa tumulto, a polícia vai ser chamada, a polícia vai ter que fazer um boletim de ocorrência, vai ter que levar. E não tem necessidade disso, é só deixar o celular com o mesário e pronto. E isso não é para inibir conduta, que a pessoa é apaixonada por candidato, quer botar em rede social, não vai poder. Né? E, inclusive, se fizer, pode ter punição, porque as redes sociais estão aí, todo mundo tem acesso. Se tiver alguma filmagem, eu estou votando no candidato tal, enfim, não é uma conduta que é permitida, e com certeza aí vão ter punições para aqueles que insistirem em não entregar o celular, né, quando pedido.
Entendi. Doutor Lucas, queria de verdade agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes, muito, mas muito esclarecedora a sua entrevista, né? E a gente deseja aí uma boa sorte nesse trabalho, que não é fácil como promotor eleitoral, né? As eleições sempre de alguma forma, ainda que seja tranquila a região, mas sempre tem um probleminha ou outro. A gente entende que, principalmente no dia da votação, os ânimos ficam um pouco mais acalorados, né? Mas eu deixo aqui os microfones abertos para que o senhor possa fazer as suas considerações finais e, claro, sempre deixar as recomendações aos correligionários, coordenadores de campanha, candidatos e, por que não, os eleitores. Bem, então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite, Elvis. Estou aberto aí para qualquer tipo de esclarecimento, para outras oportunidades. A gente está podendo conversar sobre eleições ou então sobre outros assuntos relacionados aí ao Ministério Público, né? O Ministério Público, ele tem uma gama de atribuições, né? Não é, obviamente, as pessoas sabem, não é só o eleitoral, mas tem uma série de atribuições. Eu mesmo, né? Além de promotor eleitoral, eu tenho a função de sou promotor da saúde, curadoria da saúde aqui em Teoflotone, também ocupa a coordenadoria regional da saúde, que engloba todo o Nordeste mineiro, né? Estou aí para qualquer convite vai ser bem-vindo e eu espero aí em breve a gente estar podendo conversar novamente. Sobre as eleições, eu gostaria de deixar um recado para todos, né, para toda a população, seja eleitor, seja candidato, seja apoiador, para todos, né, que a gente tem uma eleição realmente limpa. Uma eleição limpa, por quê? Né, que qualquer pessoa, né, que cometer irregularidades, cometer crimes, ela está sujeito, né, às penas da legislação. E isso foi feito justamente para deixar o pleito mais equilibrado possível, né? Para uma pessoa que tenha muito dinheiro, né, ela pode ter uma facilidade maior de comprar votos, vai lá, dar um tanto de tijolo, um tanto de cano, dinheiro, enfim. E isso, obviamente, ele desequilibra o pleito. Verdade. Então o pleito é para todos, a eleição é para todos, seja a pessoa mais poderosa financeiramente, seja a pessoa mais humilde, né, que tenha poucos recursos. Então, a fiscalização do Ministério Público, ela é para isso. As leis são para isso. Toda lei é pensada nisso, no equilíbrio da eleição, né, que a pessoa tem mais poder aquisitivo que a outra, que ela vai ganhar. Né? Então, a gente está aí para isso, estamos abertos aí às denúncias, abertos aí às denúncias que podem vir pelo canal Pardal, pelo aplicativo Pardal, seja pode ir pessoalmente, o Ministério Público está aí, né, aqui na sede, pronto para receber as denúncias, e espero que realmente as pessoas se sensibilizem, né, que as pessoas elas respeitem as regras, não só com medo de uma punição, não só com medo de um pagamento de multa, ou então mesmo na prisão, ou então de uma cassação futura do caso eleita, mas sim que seja da consciência delas de que respeita o processo democrático, né, brasileiro. Faz a festa da democracia, espero que seja realmente uma festa, e que não seja um problema, né? E esperamos realmente, a gente está aí há poucos dias das eleições, né? Hoje, salvo engano, é dia 14 de setembro, a eleição está aí se aproximando. 18 dias praticamente. 18 dias praticamente. E a gente sabe que no momento que vai chegando, né, as pessoas ficam mais ansiosas, verdade. Ficam mais... Você sente esse clima, né? O clima fica, as pessoas ficam mais aflitas, né? Querendo buscar votos, os candidatos, os apoiadores querendo apoiar, e então pode gerar um clima um pouco de animosidade. Mas acredito que vai ser tudo tranquilo, pelo menos aqui na 269. É o clima, né, que eu percebo, é um clima ameno, tranquilo, né, e que a gente continue dessa forma, né, porque senão o Ministério Público vai ter que agir, e sempre quando o Ministério Público age no caráter punitivo, não é nada agradável, né? Porque a gente vai em cumprimento da lei, e o cumprimento da lei, obviamente, não vai agradar aquelas pessoas que praticaram os ilícitos, né? Porque pode ter
punições severas, mas é isso que a gente não quer, né? A gente quer que as pessoas se respeitem. Além mais caso, há pessoas que insistem, né, na prática criminosa, a gente tem que agir, como eu disse aí, não é nada agradável quando o Ministério Público está agindo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Alves. Muito obrigado. Doutor Lucas Dias, promotor eleitoral da Zona 269, com sede em Teófilo Otoni.